Oi, gente, meu nome é Natasha, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do PIB de terceiro ano. A primeira coisa que a gente vai fazer eu vou mostrar umas imagens pra vocês e eu quero que vocês pensem o que elas têm em comum. Pelo título da aula de hoje, você já deve ter tido um spoiler e entendido que o que todos eles têm em comum é a presença das células. As células são a unidade morfológica dos seres vivos, ou seja, elas são aquilo que compõe os seres vivos, inclusive eu, inclusive você e tudo que é vivo nesse planeta. Hoje, na nossa aula de células, a gente vai fazer um tour pela célula e eu vou ser a sua guia turística nesse paraíso biológico que é a célula. Mas, antes de começar o nosso tour pela célula, eu peço que quem ainda não abriu o documento que a gente mandou junto com esse vídeo, que vai lá, abre o documento, lê e faz a primeira atividade, que é só o que tem que fazer antes, que é importante para nossa proposta aqui. E pode pausar o vídeo, daqui a pouco você volta e aí a gente termina, pode ser? Pode pausar. Eu tô vendo você me ignorar, pode pausar. Agora sim, a gente pode começar. A nossa célula que a gente vai visitar hoje é uma célula animal, que é um modelo desse estilo. A primeira estrutura que a gente vai ver é essa estrutura que apareceu agora, que é a membrana celular. A membrana celular é composta de uma bicamada de fosfolipídios, então é uma camada com dois níveis separados. No meio dos fosfolipídios, a gente tem também proteínas inclusas, e essas proteínas se movimentam livremente pela superfície da membrana. Por isso que o modelo que a gente usa para descrever a membrana celular chama modelo do mosaico fluido, porque as coisas se movimentam. É tipo uma bolha de sabão. Quando você faz uma bolha de sabão, o sabão vai mexendo, assim. A célula é mais ou menos isso. A função da membrana celular é delimitar o espaço da célula. Então é ela que é responsável por deixar o que é de dentro para dentro e o que é de fora para fora. Só que às vezes algumas coisas precisam sair, algumas coisas precisam entrar, porque a célula realiza trocas com o seu meio para sobreviver. E aí, algumas dessas proteínas que eu falei que tem no meio da membrana são proteínas transportadoras, que são como se fossem pequenas portas por onde as substâncias conseguem entrar ou sair. E também, cada portinha dessas é específica, então cada substância só pode entrar pela sua portinha certa, exceto algumas que são as substâncias VIPs da célula, e elas podem entrar por onde elas bem entenderem, porque elas são muito pequenas e elas conseguem passar pelo meio dos fosfolipídios, então elas não precisam de uma proteína específica. Essas substâncias são o oxigênio e a água, por exemplo. Então acho que deu para entender que a membrana celular é uma muralha. Nessa muralha existem portinhas, que são essas proteínas transportadoras, e nessas portinhas existe fiscalização, porque a célula não pode deixar entrar qualquer coisa, porque se for uma coisa que é maléfica, ela tem que deixar para fora mesmo. E a gente ainda deu sorte, porque essa célula que a gente está visitando agora é uma célula animal, então a gente vai conseguir entrar. Porque se a gente quisesse visitar uma célula vegetal, seria ainda mais difícil, porque a célula vegetal tem uma segunda muralha chamada parede celular, que protege ainda mais rigorosamente a célula. Então vamos começar esse tour. A gente vai passar pela membrana celular através de uma proteína transportadora e chegar no citoplasma da célula. O citoplasma é esse líquido meio gelatinoso que preenche a célula e é nele que estão localizadas todas as organelas, como vocês podem ver. E ele é basicamente formado de água, íons e algumas substâncias que são necessárias para a síntese. Agora, passando pelo citoplasma, a gente chega na estrela da célula, que é o núcleo. Esses poros aqui é por onde passam proteínas e RNAs. E agora a gente está entrando, que emoção, conhecendo o DNA, que é uma coisa tão importante para as células, né? Ainda dentro do núcleo, a gente tem essa região que é mais densa, que é chamada de nucleolo, e ela sintetiza ribossomos, que são essas bolinhas em amarelo. Os ribossomos vão sair pelos poros do envelope nuclear e chegar no citoplasma, onde eles podem ficar livres ou associados ao retículo. Mesmo sendo muito pequenininhos, os ribossomos são muito importantes, porque onde quer que eles estejam, a função deles é sempre a síntese de proteínas a partir de um RNA mensageiro e com a ajuda dos RNAs transportadores. Agora, se vocês olharem para a sua direita, verão um retículo endoplasmático, que é um sistema de distribuição que sai do núcleo e é formado por vários túbulos que se comunicam entre si. Como vocês podem ver aqui, a gente tem duas regiões bem diferentes. Essa região aqui, que é mais perto do envoltório nuclear, ela tem ribossomos ligados nela. E esses ribossomos conferem quase que uma textura para a região. Então, os cientistas nomearam essa organela como retículo endoplasmático rugoso.
A função do retículo endoplasmático rugoso é a produção de proteínas, tanto para dentro da célula quanto para exportação. Essa região aqui, que é mais externa e não tem ribossomos, é chamada de retículo endoplasmático liso, também pela textura. A principal função do retículo endoplasmático liso é a produção de esteróis, fosfolipídios e outros lipídios, como o colesterol. Além disso, ele tem também a função de fazer a degradação do álcool, ou seja, quando você sai e enche a cara, é o seu retículo endoplasmático liso que vai sofrer por você. Agora a gente vai entrar dentro do retículo para ter uma visão interna. Eu queria lembrar que o retículo endoplasmático é sempre abundante em células de secreção, porque eles produzem o que vai ser secretado. Aqui a gente está vendo a produção das proteínas e também essas vesículas que transportam as proteínas do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, que tem esse nome graças ao primeiro cientista que viu ele. Ele tem esse formato de sáculos lameliformes, ou cisternas, que é um jeito complicado de escrever isso aqui que a gente está vendo. A sua função é modificar as proteínas através da modificação do formato delas, igual a gente está vendo aqui, ou da adição de novas coisas a elas para que elas atinjam a sua forma ideal. Além disso, o Golgi faz o acrossomo no espermatozoide, que é a bolsinha de enzimas que quebra o óvulo para que o espermatozoide consiga fecundar ele. Seguindo em frente agora, a gente vai ver os lisossomos, que são essas vesículas cheias de enzima dentro, que são responsáveis por todos os eventos digestivos dentro da célula, seja de coisas externas, seja da própria célula no suicídio celular. Agora a gente chegou nessa estrela aclamadíssima, que com certeza você conhece, vai querer um autógrafo, que é a mitocôndria. A mitocôndria é a usina de força da célula. Com a respiração celular, a mitocôndria produz ATP, que é a moeda energética da célula, ou seja, se a célula não tem mitocôndria, ela não tem energia, então ela não sobrevive, é simples assim. De tão importante que essa estrela é, eu vou até dar uma pausa nela para falar com detalhe, porque dela você vai precisar saber. Vamos começar então pela produção de energia. Em uma usina hidrelétrica, por exemplo, a energia é produzida através da rotação de um gerador usando a força da água. Na mitocôndria, a gente pode levar essa ideia também, só que não exatamente, é claro. O que gira dentro da mitocôndria é uma proteína que é chamada de ATP sintase e ela não gira com a água, obviamente, ela gira através de um fluxo de elétrons. Isso é muito legal, não é? E todas as células têm mitocôndrias. Quanto mais energia aquela célula gasta, mais mitocôndria ela vai ter. E elas têm esse formato aqui de bastonete que a gente pode observar. E elas são formadas por duas membranas. Tem essa membrana externa e tem essa membrana interna. Na biologia, a gente não pode ver uma área delimitada que a gente quer nomear. Então a gente deu nome para a área da mitocôndria. Por que não? Então vamos de nomes fazer o quê? Essas dobras todas são chamadas de cristas mitocondriais. Esse espaço entre uma membrana e a outra, aqui em cima, por exemplo, é chamado de espaço intermembrana, o que é até fácil. E aqui dentro a gente tem a matriz mitocondrial, que é como se fosse o citoplasma da mitocôndria. Uma curiosidade é que a grandíssima maioria das suas mitocôndrias vieram da sua mãe, porque apesar de o espermatozoide usar muita energia, ele vive por pouco tempo. Então, em relação ao óvulo, ele tem pouquíssimas mitocôndrias. Então, na fecundação, na formação do zigoto, a grande maioria das mitocôndrias eram da sua mãe. Então, já agradeceu a sua mãe hoje por você ter energia? Agora a gente vai ver o citoesqueleto. Cito vem de célula, então é o esqueleto da célula. Ele mantém e sustenta o formato da célula e ele é composto por 3 substâncias diferentes, entre elas os microtúbulos e os microfilamentos. Eles conseguem se desfazer e refazer, o que permite a célula mudar o seu formato quando ela quer. Agora a gente vai começar a ver algumas organelas que são diferentes, não estão presentes em todas as células. A primeira delas é o vacúolo. O vacúolo é uma estrutura parecida com um saco que serve para armazenar substâncias. Eles podem existir em células animais e em células vegetais. Nas células vegetais, eles são mais importantes porque eles têm a função de armazenar água. Tanto que a gente pode ver que na célula vegetal, o vacúolo, que é essa estrutura aqui, ela toma um espaço muito grande da célula, então é muito importante. Agora a gente vai exclusivamente para você entrar em uma célula de planta para te mostrar o que é um cloroplasto. O cloroplasto é onde acontece a fotossíntese e eles são verdinhos assim mesmo, eles que dão a cor verde para a planta e eles só são dessa cor porque eles contêm o pigmento clorofila.
Mais uma vez, a gente vai parar de novo em outra estrela, dessa vez o cloroplasto, para falar de nomes. Aqui, olha, como você pode ver, o cloroplasto também é formado por duas membranas e essa estrutura é chamada de envelope. Dentro do envelope tem essas estruturas todas que a gente está vendo, que é chamado de tilacoide. O tilacoide é organizado nessas pilhas de moedas, vamos dizer assim. Cada pilha é chamada de granum e cada moeda é chamada de grana. E tem também essa região entre o tilacoide e o envelope, que é essa parte aqui, que é chamada de estroma. No estroma existem ribossomos, DNA e RNAs, que são necessários para a síntese de algumas proteínas que acontecem dentro do cloroplasto. Chegamos ao fim desse tour que foi tão especial, eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor, que tenha ajudado. Eu sei que é uma matéria que é abstrata, então a gente trouxe esse recurso visual para tentar ajudar. Se continuou alguma dúvida aí, ou se surgiu alguma dúvida, alguma curiosidade, pode perguntar para mim, para a Júlia, para a Aline, até para a professora, que a gente vai com certeza ajudar. Agora eu vou pedir para vocês para voltarem no documento, fazerem os exercícios e mandarem para a professora Débora dentro do prazo, por favor. Eu sei que exercício tão no começo parece uma punição, mas eu juro que não é. É só para tentar ajudar vocês a fixarem o conteúdo. As referências bibliográficas do nosso conteúdo estão no material teórico que a gente mandou para vocês, estão no último slide. E esse vídeo aqui do fundo não é nosso, é do Nucleus Medical Media. E a gente não usou ele inteiro, então tem partes que estão lá que não estão aqui. E vale muito a pena você ver se você ficou curioso. Acho que por hoje é só isso. Então, até a próxima. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, dá o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Tudo isso aí. E é nóis!